amigos da Santa Cecília TV, mais uma vez para o programa Muitas Vidas, como em todos os sábados, sempre às 11 da manhã, esse encontro em seu lar. Permita-nos então entrar em sua casa, estarem juntamente com seus familiares e vamos falar sobre as nossas muitas vidas e principalmente essas muitas vidas que é esse projeto aqui pela Santa Cecília TV. Neste sábado, nós vamos conversar com Cida Romagnoli. É conhecida como Cida. Tudo bem, Cida? Tudo bem, boa tarde. E fica valendo Cida mesmo, né? Ah, sim. Bom, fica valendo como Cida. Cida, você tem um livro lançado e tal, mas fala-nos um pouco sobre você. Bom, eu vou começar bem do comecinho. Isso. Eu nasci em Minas, em Boa Esperança, uma cidade bem pequenininha, bem pitoresca. E ali cresci, estudei num colégio de freiras, minha família era católica. E não conhecia o espiritismo, conhecia assim que uma vizinha passava de vez em quando e me chamava, vamos ao centro espírita? Mas naquela época, nem vou falar pequena. Quantos anos, né? Naquela época, uma cidade pequena, ir ao centro espírita significava fazer reverência para o diabo, era terrível. Então, eu bem que gostaria de acompanhá-la, sabe? Eu tinha aquela vontade imensa de ir ao centro espírita, de conhecer, mas infelizmente não deu. Mas, então eu continuei ali, me formei, depois eu fiz faculdade, eu sou professora de português, licenciada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e lecionei até durante 30 anos. E me aposentei em 1995. Aí, veio para as praias? Aí vim. Não, eu vim antes, que eu lecionei na Praia Grande também. Ah, né? Também. Eu vim em 1976, aqui. Eu tinha um problema de saúde, uma bronquite asmática, e o médico recomendou que o ar da praia era bom, e realmente foi, porque eu me curei completamente. Se bem que eu acho que foi bem o ar da praia, não foi conhecer o espiritismo. É porque justamente, Cida, então, daí você lecionou mais, e a doutrina espírita, essa inspiração que você tem, essa parte espiritual, parte mediúnica, como ela surgiu em sua vida? Isso que é interessante, porque quando eu era criança, adolescente, eu vivia com uma cadernetinha debaixo do braço e um lápis. Eu gostava de escrever. Então os professores falavam que eu tinha uma imaginação fértil. Eu tinha bastante ideias, vinha ideias, e eu escrevia histórias, crônicas, textos, dos mais diversos assuntos, né? Então eu acho que lá naquela época eu já tinha as minhas inspirações. Exato. Só que não identificava como, assim, o plano espiritual para mim. Exato. Ainda não era, não fazia parte do meu conhecimento. E assim, eclodiu mesmo, e inclusive com o meu livro, Ecos do Passado, foi após uma doença grave que eu tive, né? E logo depois eu consegui, né? Aquela imaginação fértil. Aquela imaginação fértil foi canalizada para o espiritismo e para que eu fosse assim porta-voz, né, no mundo espiritual. Exato. Mas você escrevia, já nesse momento da escola, você já escrevia histórias? Ou como é que funcionava? Eu até escrevi um livro. Escrevi um livro. Nessa época? Então, é a mesma coisa. Eu tinha aquelas ideias repentinas, do nada, não eram minhas ideias, diferentes das minhas, e eu estranhava bastante, mas eu escrevia. Então, vinha aquelas ideias e eu escrevia. E assim foi também com o livro. Foi de repente, aliás, se bem que o começo do livro, o livro levou 10 anos. Isso. 10 anos para ser concluído. Por quê? Porque quando eu comecei, em 1994, eu fiquei doente. Eu comecei, e aí depois eu fiquei com uma doença muito grave, eu levei assim, mais ou menos 5 anos para me recuperar, e eu já tinha uma parte do livro. Quando eu me recuperei, em 3 meses eu terminei o livro. Termina, isso. Mas o livro nós vamos conversar daqui a pouco. Você vai nos contar exatamente a história desse Ecos do Passado,
que inclusive a Rádio Boa Nova de Guarulhos se transformou em radionovela, né? Pelo reflexo do passado, mas que é um sucesso. Eu não estou sabendo disso. Ah, mas a Rádio Boa Nova está divulgando bem. Viu? Eu estou sabendo agora. Muito bem. Porque agora nós queremos falar com vocês do Clube do Livro Cair Barchútil. No segundo bloco nós vamos falar sobre o Clube do Livro. Nós temos que falar sobre o programa Espiritismo Hoje, todos os sábados pela Rádio Atlântica em 590 AM. E temos um site, é www.espiritismohoje.com.br. É o site do programa Espiritismo Hoje. E todos os domingos, pelo Diário do Litoral, nós temos a coluna Coisas de Lá e de Cá. Sempre um caso que aconteceu com Chico Xavier. Aqueles momentos em que alguém contou uma história para ele, relatou uma situação e Chico Xavier deu um recado. Isso você acompanha todos os domingos nas páginas do Diário do Litoral. Nós vamos se dar para um intervalo rapidinho e nós voltamos e você nos aguarde, porque a Cida Romagnoli vai contar mais detalhes sobre como começou então a escrever o livro Ecos do Passado. Nós voltamos já. Regina Móveis com uma super promoção em estofados, móveis e decorações. Com financiamento em até 18 vezes com cheque ou carnê. Ou preço à vista em 6 vezes sem juros com cheque ou cartão Visa. Com entrada para até 60 dias. Regina Móveis, a rainha do bairro. Avenida Pedro Lessa, 1007, próximo ao Canal 6. O telefone 3273-1081. A Casa Esperança Centro Espírita apoia muitas vidas. Essa casa fica na Avenida Humberto Prieto Pérez, 588, no Guaiúba, em Guarujá. Essa casa, além das suas reuniões abertas ao público toda segunda, terça e sexta-feira, atende você com uma ampla biblioteca, livros e DVDs à sua disposição. Lembramos que após as palestras é aplicado o passe. Você que mora em Guarujá, venha conhecer a Casa Esperança Centro Espírita. Nesse local, funciona a sede da USE Intermunicipal de Guarujá. Muito bem, amigos, conforme informamos, é um intervalo rapidinho para nós continuarmos a conversa com a Cida, que vai nos falar agora mais detalhadamente sobre o livro Ecos do Passado. Então, Cida, o livro foi montado, você ficou doente e depois começou a concluir. Mas nos conte assim o início, como você começou a escrever o livro. Por inspiração, né? Sim, por inspiração. Essa imaginação fértil desde o tempo da escola. Exatamente, a imaginação fértil. Foi assim, eu fiz alguma parte do livro, eu acredito que uns 2, 3 capítulos do livro e parou. Veio aquela ideia. Simplesmente veio aquela ideia na minha cabeça e eu resolvi. Eu não sabia que era livro, eu pensei que era um conto, alguma coisa assim. Exato. Eu não tinha ideia do que era. E eu escrevi. Mas então, como eu disse antes, né, eu fiquei doente e não continuei. Depois de algum tempo, de novo começaram a fluir as ideias. Aquelas ideias e bati exatamente com porque eu nem me lembrava mais do começo. Sequência, eu não me lembrava mais. Então era bem sequencial. Eu achava estranho, falei assim, mas como é que pode estar continuando uma coisa que eu nem sei o que é? Depois, quando eu comparei, eu fiquei assim mesmo. Eu acho que é para até a gente mesmo, porque como é inspiração, não é uma psicografia mecânica, a gente fica mesmo com medo de estar usando as próprias ideias. Mas com a observação, eu vi que era impossível. E eles me deram provas muitas vezes. Não adiantava eu sentar, por exemplo, em frente ao computador e ficar ali tentando escrever alguma coisa que não saía. Exato. Mas, entende? Agora, e esses primeiros capítulos, vamos dizer assim, como eles começaram a surgir? Como vem a ideia para você? Geralmente em sonho, eu escrevia de madrugada. Eu acordava, né, e escrevia. Ou então... eu tinha aquela ideia assim, um insight. Vinha de repente, aparecia aquela ideia. Joaquim, ele apareceu várias vezes. O João Eleutério, o personagem principal, que tem um fato muito curioso, por sinal aí,
que ele não tinha o nome dele. O nome do personagem principal, que é João Eleutério, veio aparecer no finalzinho do livro. No finalzinho. E mesmo o título do livro, eu não tinha a menor ideia que título seria. Por isso, você que está nos assistindo, quando você tiver essas vontades, esses insights, né? Começar a escrever, escreve, monta, coloca numa pasta e guarda. Porque tempos mais tarde a outra folha vai ser escrita. É assim. É verdade. É assim que funciona. Mas muita gente não entende e fica, às vezes, isso aqui é bobagem. No caso, o João Eleutério só aparece realmente mais tarde. No finalzinho, tanto que quando se referia a ele era espaço, que eu tinha que deixar um espaço, porque eu não sabia o nome dele. Ele já estava atuando, mas eu não sabia o nome. Então eu vinha saber o nome do personagem principal no final. Agora, mas no caso, esses fatos ocorreram mais assim com você em sonho ou em momento que você era levada a sentar para escrever e as ideias fluíam? Também. Isso era porque eu tinha, em casa eu tenho um escritório, então às vezes eu chegava, quando já começou o livro, vários capítulos, então eu chegava no escritório, eu sentava, fazia um preparo, eu pedia a proteção, né, do meu mentor, do meu anjo da guarda, e que eu fosse assistida por ele, né, e que recebesse a comunicação que fosse necessária para um trabalho nobre, né? E era isso que eu pedia, exatamente isso acontecia. E depois as ideias vinham brotando, mas às vezes numa velocidade que nem eu mesma conseguia acompanhar. Era assim, bem rápido. E às vezes até depois eu tinha que voltar para corrigir palavras que eu escrevia errada, abreviada, porque vinha bem rápido. As ideias vinham mesmo. Mas fica fluíam. A nossa sugestão, quando você tiver uma ideia, não deixe escapar essa ideia. Escreve rapidinho. É isso, Cida. Nós queremos lembrar mais uma vez sobre o Clube do Livro Cair Barchuto, que nós já vamos contar para vocês. Mas o programa Espiritismo Hoje é todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, pela Rádio Atlântica, em 590 AM. Anote o nosso site, www.espiritismohoje.com.br. Exatamente. E o Clube do Livro Cair Barchuto, eu convido sempre você a se tornar um associado desse clube. Por quê? Não é em qualquer lugar que você vai encontrar um livro de lançamento, um romance, um estudo, ao preço de R$12 mês. Todo mês R$12. Mas há um detalhe que nós precisamos sempre explicar. O primeiro livro, atenção, o primeiro livro sai a R$15. É uma pequena taxa de adesão, que não é uma taxa de adesão, mas é para você perceber que está como que assumindo um compromisso com o Clube do Livro Cair Barchuto. E você, ao se inscrever, com a taxa de R$15, já retira o seu livro. R$12 mais a taxa de R$3, completando os 15. E nos meses seguintes, R$12 que você paga todo mês. Você pode escolher romance. No mês de setembro, o romance é quando chegam as respostas. E o livro de estudo, Quando o Espiritismo Fala, da Terezinha de Oliveira de Campinas. Para se inscrever, você vai nesses locais. Na Superbanca, na Rua Alexandre Martins, em frente ao número 139, no bairro da Aparecida. Você vai na Livraria Pingo de Luz, na Rua Marechal Deodoro, número 11, no Gonzaga, também em Santos. Você vai na Banca de Jornais e Revistas Dom Domênico, na Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Você vai a São Vicente, na Banca do Livro Espírita André Luiz, na Praça do Correio. Você vai na Banca da Praia, na Avenida Ana Costa, esquina com a Avenida da Praia. Você vai na Conveniência São Luís, olha, bairro do Marapé, Avenida Pinheiro Machado, 472. Ali nós temos a Banca Ponte Vermelha. E os amigos da Praia Grande, Cida, lá na Banca Nova Era, na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Jaú, é o nosso ponto de adesão ao Clube do Livro Cair Barchuto. Não perca essa oportunidade. Qualquer dúvida, ligue no horário comercial de segunda a sexta, 3468-6815, ou passe um e-mail, clubedolivro@espiritismohoje.com.br. Esse é o Clube do Livro Cair Barchuto. E aguarde sempre novidades para você que se associou a esse Clube do Livro.
Nós voltamos daqui a instantes, após um ligeiro intervalo. A Casa Esperança Centro Espírita apoia muitas vidas. Essa casa fica na Avenida Humberto Prieto Pérez, 588, no Guaiúba, em Guarujá. Essa casa, além das suas reuniões abertas ao público toda segunda, terça e sexta-feira, atende você com uma ampla biblioteca, livros e DVDs à sua disposição. Lembramos que após as palestras é aplicado o passe. Você que mora em Guarujá, venha conhecer a Casa Esperança Centro Espírita. Nesse local, funciona a sede da USE Intermunicipal de Guarujá. Regina Móveis com uma super promoção em estofados, móveis e decorações. Com financiamento em até 18 vezes com cheque ou carnê. Ou preço à vista em 6 vezes sem juros com cheque ou cartão Visa. Com entrada para até 60 dias. Regina Móveis, a rainha do bairro, Avenida Pedro Lessa, 1007, próximo ao Canal 6. O telefone 3273-1081. Muitas vidas retornando aqui pela Santa Cecília TV. Nós estamos conversando com a Cida Romagnoli, falando sobre o livro Ecos do Passado. Ela já nos contou como o livro começou a surgir, né, Cida? Como ele foi se desenvolvendo, os capítulos. Mas agora, Cida, Ecos do Passado. Nos fala assim a mensagem que o livro passa para nós. Bom, fazendo uma sinopse rápida, esse livro conta a história de um colono, de um empregado de uma fazenda, e esse teve a sua família assassinada em circunstâncias assim bem misteriosas. Então ele ficava alimentando aquele ódio dentro dele, né, querendo se vingar, sem saber ao certo quais eram os assassinos. E depois se descobre, né, vem a trama do livro, né, é toda envolvida nisso, no egoísmo das pessoas e no que o que lesou o João Eleutério mais foi a parte moral, né, que ele se transformou assim, num alcoólatra e assim vai o nosso livro. Você acha que a espiritualidade, no caso, passando essas histórias de forma romanceadas, é um despertar para quem lê o romance? Eu acho que é mais fácil para a pessoa compreender. Ele é compreensível e ele é também, assim, ele prende a atenção do leitor, do começo ao fim. Assim, uma trama bem dinâmica, ela não é uma trama parada, é bem dinâmica. Porque o desfecho do livro justamente mostra, vamos dizer, como ele se portou e como nós nos portamos também diante da mesma situação. Exato. Eu defendo muito o livro em forma de romance justamente por causa desse aspecto. E são vários os conceitos espíritas que tem no livro, né? É o egoísmo, é o orgulho, justamente a existência de Deus, essa interferência que nós temos, esse contato constante que nós temos com o mundo espiritual. Bom, tem vários conceitos no livro que são passados assim, em forma de uma história, e eu acho que o leitor vai assimilando gradativamente esses conceitos. Agora, e o título, como surgiu para você? Enfim, esse título foi do nada, como eu disse, foi também como o livro, foi uma ideia que veio, e eu acho assim muito de acordo, porque na trama, vários anos se passaram, né, da morte da família de João Eleutério, então quando ele começaram a desvendar o crime, o suposto crime, em tribunal, aí vai em tribunal e tudo mais. O outro lá é desmascarado, né? São desmascarados, né? São os proprietários da fazenda que fizeram uma atrapalhada. Exatamente. Aí não podemos contar. E se eu contar não vai ter graça? Não tem Precisa graça. adquirir o livro? Não tem graça, porque eu estava justamente comentando que a Rádio Boa Nova, inclusive, aproveitou para transformar em radionovela, né? E é muito interessante, a gente vai acompanhando, e é interessante porque desperta muito mais a atenção do que, vamos dizer, às vezes uma palestra doutrinária, sem desmerecer uma da outra. Mas quando a pessoa está iniciando na doutrina, nós indicamos sempre,
Busque um romance, um título assim bem sugestivo para auxiliar no entendimento da essência da vida, que é justamente o que Ecos do Passado nos traz. É muito importante. Mas esse livro já é do Clarim, né? Isso, foi editado pela editora O Clarim. É do Clarim. Depois nós vamos... Foi lançado em 2005. Exato. Foi lançado lá na Livraria Nobel, na Praia Grande, né? Exatamente. Foi lá. E encontra-se na distribuição normal das editoras, né? O Clarim está lançando no mercado normalmente, né? Normalmente. Exato. Então você pode encontrar esse livro nos diversos pontos de distribuição daqui da Baixada Santista, né? Agora na Praia Grande, com certeza na Nobel tem. É esse, do Litoral Plaza Shopping. Lá no Litoral, está ótimo. Cida, nós vamos fazer um espaço agora para a nossa agenda da semana, não esquecendo que você pode mandar para nós os acontecimentos da Casa Espírita, aquilo que esteja ocorrendo, manda para nós e divulgamos com todo prazer. Porque nós divulgamos sempre o programa Panorama Espírita, que acontece todos os domingos às 10 da manhã pela Ilha FM em Praia Grande, em 95.9. Nós falamos do Centro Espírita Ismênia de Jesus. É a Banca Maria Máxima. É um espaço cultural que nós temos em Santos, na Avenida Conselheiro Neves 393. Jornais, livros, revistas, livros em promoção. É na Banca Maria Máxima. O Grupo Espírita Amor e Caridade, toda segunda-feira, e neste dia 24, terá a presença da Anícia Maria de Oliveira Uais. A Anícia vai falar na Rua Paraná, número 40, em Vicente de Carvalho, Guarujá. O Centro Espírita Caritas tem sempre suas reuniões toda terça-feira, às 15 horas, e sexta-feira, às 20 horas. Nesta terça-feira, dia 25, quem fala é o Alceu Rola. E na sexta-feira, às 20 horas, quem fala é a Zenaide Lima. Portanto, é o Centro Espírita Caritas, na Rua Frei Gaspar, número 900. E nós temos que falar do curso de oratória. Você fala em público, você apresenta a sua reunião na Casa Espírita, não perca esta oportunidade. Será em uma aula única a acontecer neste sábado, dia 22, das 15 às 18 horas, em Guarujá, com direito à apostila opcional. Se quiser a apostila, é só se inscrever e receberá. Quem vai coordenar o encontro é Paulo Ribeiro, da USE Estadual. Não há taxa de inscrição e o local, Avenida Humberto Prieto Pérez, 588, em Guarujá, lá no bairro Guaiúba. Mais um convite. A Fraternidade Espírita Discípulos de Jesus convida todos nós para um churrasco hoje, dia 22, a partir das 19h30, na Rua Xavier Pinheiro, 163, aqui em Santos. Portanto, um churrasco hoje à noite, às 19h30, Xavier Pinheiro, 163. A taxa de adesão, R$10. Vamos lá? Cida, queria agradecer a você pela presença em nosso programa Muitas Vidas e volto sempre dentro das nossas muitas vidas que teremos ainda. Eu que agradeço, Zezinha, a oportunidade e eu quero agradecer mesmo por ter essa oportunidade de estar falando do livro, da mediunidade, isso. Despertar também nas pessoas, exatamente como o senhor falou, né? Com certeza. Despertar essa mediunidade que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Por isso, Muitas Vidas vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo sábado, às 11 da manhã, aqui pela Santa Cecília TV.